eu fui com o helicóptero Pantera, que é um dos menores mais ágeis. Helicóptero da aviação, eu nem sabia que tinha aviação do Exército em Taubaté. Eu não sabia disso. Aí fui com um helicóptero aqui, embarquei em Taubaté, muito bem atendido. Né? Quando eu cheguei lá embaixo, o cara me perguntou, é golpe da TV? Eu falei, não, é ajuda humanitária, velho. Isso aqui é ajuda humanitária. Você entendeu? Que bom. Um trabalho brilhante que os militares estão fazendo, a gente tem que chamar a atenção, brilhante que eles estão fazendo, civis, polícia militar está ajudando demais, barqueiros que perdem o seu dia de trabalho para ajudar, em vez de pescar, está ajudando a levar mantimento. É muito triste o que eu vi lá, mas do lado oposto, toda a tragédia tem um lado bom, né? Que é o lado da solidariedade. E o brasileiro é muito solidário, viu? É muito solidário. Foi importante a presença do Lula lá, da mesma forma que foi importante a presença do Tarcísio mudando o gabinete de crise, o gabinete dele, provisoriamente para São Sebastião. Você não acha, Márcio? Acho sim. Acho que é um exemplo, né? Nós estávamos, o óbvio voltou a ser óbvio, né? Porque nós passamos um período que o óbvio parecia que não era óbvio. Quando você tem uma situação como essa, que exige a ajuda dos três poderes, sinceramente, não tem nenhum sentido a pessoa querer saber de qual partido é o prefeito, né? Porque as pessoas não têm nada a ver com isso. Quer dizer, isso é problema da política, se resolve lá na eleição. Depois cada um tem sua tarefa e tem que cumprir a sua tarefa naquele instante. E para isso nós colocamos lá 10 ministros, colocamos todo à disposição do governador. Certamente, Datena, uma das coisas, assim, a gente não quer ficar olhando para trás, mas é preciso lembrar, né? Nos últimos 4 anos, foram retirados, existe uma faixa de ajuda para construir casa, daquele antigo Minha Casa Minha Vida, que depois mudaram de nome, uma faixa que é a faixa de um salário mínimo até um salário mínimo e meio. Durante esses últimos 4 anos, nenhuma única casa foi construída nessa faixa. Porque é mais fácil você construir para quem ganha mais de 2 salários, porque as pessoas conseguem pagar a mensalidade, mas é mais necessário para quem ganha de 1 até 1,5, porque exatamente é a faixa que não tem condição sozinha de se virar. Então ela precisa de um subsídio, né? Esse é o mote desde que o presidente assumiu, ele falou, olha, que aprovaram lá no Congresso, que é graças a isso que a gente vai conseguir fazer as casas já pela Defesa Civil, casas de um salário e meio, pessoas que às vezes não têm renda alguma. Às vezes tem renda, mas não é uma renda declarada. No litoral, por exemplo, muita gente trabalha de ambulante na praia, trabalha guardando o carro, trabalha numa pousada e, portanto, não tem um emprego fixo que possa comprovar a renda. Para essas pessoas, nós precisamos criar um mecanismo deles poderem comprovar de outra maneira. E se for a pessoa tiver o Minha Casa Minha Vida até um salário e meio, ela vai pagar R$200, R$150 a prestação, que é o que ela pagaria também no aluguel. Então, é razoável ela conseguir pagar. E se não pagar, a gente paga para ela, né? Porque já tem um pedaço de ajuda do governo através de outros programas sociais. Então, voltar à faixa 1 do Minha Casa Minha Vida é muito importante. E a segunda coisa importante, eu fiz parte lá do grupo de transição que cuidou exatamente do suposto Ministério das Cidades, que depois virou Ministério das Cidades, né? Toda a parte que tinha de recurso para emergências, para encostas, especificamente encostas, ele foi praticamente retirado inteiro do orçamento. Zeraram essa rubrica. Se não aprovam essa PEC no Congresso, não teria nada. Para você ter uma ideia, imagine quanto está custando isso. Eu vou só te dar um exemplo. Nós estamos, agora pela manhã, saindo com o navio gigante, né, o navio aeródromo Atlântica. Ele aporta na quinta-feira, amanhã, dia 23. Ele que veio da Inglaterra? Abrigo do Mar. Ele é um navio que é um grande navio, é o maior navio da frota de toda a Marinha. Eu fiz matéria com ele quando ele chegou da Inglaterra. É um belíssimo navio, maravilhoso. Ele tem, pra você ter uma ideia, dentro desse navio tem 6 helicópteros, 3 embarcações de desembarque, lanchas para 20 pessoas, equipe de 20. Você me deu uma ideia, viu? Você me deu uma ideia. Eu vou pedir para o Garrafa separar agora a matéria desse navio que eu fiz com a Marinha, quando ele chegou. São 180 fuzis. É gigantesco.
que as pessoas não sabem é o seguinte: para cada vez que as Forças Armadas se deslocam, elas evidentemente têm um custo disso. E esse custo é mandado lá para a Defesa Civil, é no Ministério da Integração que cobra esse custo, né? Então nós vamos passar a emitir todos os dias as notas para mostrar para as pessoas qual é o custo disso, porque os soldados estão lá, mas eles estão se alimentando, eles têm que ter transporte, eles têm que ter estadia. Então tudo isso tem um custo que o governo federal vai mostrar o quanto está sendo feito, a par dos esforços que estão sendo feitos pelos empresários. Se você me permite, eu sei que você tem um coração gentil, eu queria agradecer às empresas que, desde ontem, aqui dos terminais portuários, a BTP, a Caramuru, a Terracom e a Ecoporto, que doaram as primeiras 60 toneladas de alimento que nós fizemos chegar lá em São Sebastião já ontem, de navio pela Marinha, que o almirante Olsen colocou no mesmo instante. Já no domingo, eles providenciaram essa alimentação para não ter emergência, porque nós passamos de helicóptero da pena em cima daquelas praias e você via os mercadinhos com uma fila gigante das pessoas que não tinham sequer cartão de crédito, porque não tinha abastecimento de luz, e não tinham também contato e não tinha como pagar com dinheiro. Então ficou um desespero dos estoques que também acabaram muito rapidamente. Essas praias aqui mais isoladas do litoral sul, de Juqueí para trás, ainda tem pedaços sem comunicação, que a gente está hoje chegando com as antenas, que também estão vindo lá do governo federal, umas antenas móveis, que nós vamos tentar chegar lá nessas praias, para que as pessoas possam comunicar aos seus familiares. Porque muitas pessoas, inclusive parentes meus, estão ligando, achando que as pessoas desapareceram, mas é porque eles estão sem o contato do telefone. Ô Márcio, o Centro de Operações por parte do governo federal para ajuda a São Paulo está baseado onde? Nesse instante, desde ontem à tarde, nós conversamos com o Valdez, o ministro da Integração, e ele autorizou, então, vai centralizar tudo aqui no Porto de Santos, na Companhia de Santos, na Autoridade Portuária de Santos, porque para nós é mais fácil se deslocar daqui em Santos para lá, né? Porque pelo mar ou pelo ar é uma passagem rápida. A serra, muitas vezes, você olha aí, está um tempo bom aí, mas a pessoa não consegue passar com o helicóptero porque fica uma camada de nuvem gigante, né? E às vezes helicópteros pequenos não passam. Então, se tiver aqui, a gente tem essa alternativa. Como tem vários helicópteros nossos, do governo federal e do governo do estado também, né? A gente consegue fazer deslocamento aqui a partir de Santos, e as embarcações maiores, o Porto de Santos tem condição de poder deslocar. A Marinha... Mas essa do navio foi uma sacada, hein? Essa